Boa palestra para todos nós. Obrigada, Bárbara, Sandra, Alejandro, Karina, todo o pessoal da Câmara Espanhola e todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? Esses negócios de internet nessa época, principalmente que a gente está vivendo agora, né? Já que eu trouxe o assunto equilíbrio, né? Como isso deixa a gente desequilibrado, fica todo mundo doido. A utilização aumentou muito, né, gente? Então tá tudo bem, tá tudo certo. Depois a gente ouve então a Sandrinha. Vou começar aqui falando sobre esse tema tão importante, tão especial, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que eu chamo que é um momento de tanto caos, né? E antes de começar aqui a falar sobre esse tema, eu quero saber, assim, quem puder coloca no chat aí. Está todo mundo aqui comigo, aqui presente agora, nesse momento? Eu consigo ver só algumas pessoas, mas eu quero saber se está todo mundo aqui, de verdade, prestando atenção, consciente do que eu vou falar. Está todo mundo aí? Quem tiver, levanta a mão, levanta o pé, que eu quero saber se todo mundo está de fato presente. Por que eu pergunto isso? Deixa eu ver aqui, alguém está respondendo aqui. Sim, aê, obrigada, gente. É bom saber que tem gente aqui comigo. Por que eu faço essa pergunta no começo, né? Vocês já perceberam o quanto nós, na verdade, ao longo da nossa vida, a gente não está presente, de fato, para aquilo que a gente está fazendo, né? Provavelmente muita gente está aqui, ó, tem bastante sim, ufa, que bom. Sabia que pode ter algumas pessoas que estão aqui me ouvindo agora, mas já estão pensando no jantar, já estão pensando no dia de amanhã. Tem gente que já está pensando que a temperatura vai cair, né? Vai esfriar. Acredito que muita gente aqui é de São Paulo, já está sabendo que vai cair a temperatura para caramba. A gente nunca está aqui, a gente está sempre pensando no depois, e a gente nunca vivencia o momento que a gente está aqui agora. Eu gosto muito nas minhas palestras justamente de ter essa interação, principalmente pelo chat, porque a gente não está aqui juntinho presencialmente, mas virtualmente a gente também consegue se conectar, né? E eu quero compartilhar com vocês uma história que eu vivenciei no domingo agora. Eu falei, não, eu tenho que trazer essa história, eu tenho que colocar essa história na minha palestra, porque ela é realmente muito conectada com o assunto que eu falo, que é sobre o equilíbrio. No domingo eu tive a oportunidade de fazer um passeio de balão. Não sei se alguém aqui já voou de balão, gente. Que experiência maravilhosa, eu super recomendo, para quem não tem medo de altura, né? O balão vai bem levinho, assim, eu falo que ele não vai nem tão alto, né? Que eu já pulei de paraquedas, né? Daí já... Ó, a Alessandra falou que já, Ale, que delícia, né? Você vê o sol nascendo, aqueles balões coloridos no céu. Gente, a natureza é uma coisa linda, de verdade, é muito emocionante. Super tranquilo, Ale, verdade, eu já pulei de paraquedas, então o balão e paraquedas está bem, né, bem distante, mas é muito gostoso, muito agradável você curtir aquele momento. E muito interessante que lá onde eu comprei, né, eu e meu esposo, eles pediram para a gente chegar às 5 horas da manhã. E é engraçado que quando a gente tem que ir para trabalhar, fazer alguma coisa mais pesada, das 7 horas da manhã a gente está assim, né? Ai, que saco, tem que levantar. Menina, 4 horas da manhã eu já estava lá. É hoje, balão, vou voar, que delícia. Beleza, 5 horas da manhã estava eu e meu marido na porta lá do local onde eles pediram para a gente se encontrar, né? E aí o que acontece? Eles têm uma porta lá de vidro, então o pessoal estava todo arrumando as coisas lá dentro, arrumando todo o equipamento, arrumando o café, arrumando os papéis que a gente ia assinar. E aí vocês vão pensando, tinha umas 50 pessoas fora, né? São vários balões, não foi todo mundo no mesmo balão, né? Calma, pandemia. Tinha várias pessoas esperando do lado de fora e só de olho naquela portinha de vidro ali esperando abrir. 5 horas, 5h10, 5h30, 6 horas. Eu não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, depois vocês me falem aí no chat se tem alguém de fora de São Paulo, mas quem é de São Paulo conhece o metrô. E o metrô, para quem já andou de metrô e precisou assim passar pela estação Sé às 7 horas da manhã, sabe bem como é uma aventura, não é? A gente está ali,
né? Todo mundo quer descer, parece um furacão que vai passar ali para todo mundo descer. E a gente desce, e se você não for descer na estação Sé, você é obrigado a descer, porque todo mundo te empurra. A Lê tá falando, só por Deus, Alessandra, só por Deus. É uma coisa impressionante. Eu não sei o que acontece com o ser humano, né? Na estação Sé, todo mundo muda, e você desce se você quiser. Se você não ia descer, você desce. E às 6 horas da manhã, lá no paraquedas, eu me senti na estação Sé, porque a hora que a mulher abriu a porta, aquele pessoal entrou tudo correndo, tudo, e reclamando, e começaram a reclamar. Era um domingo de manhã, dia de passeio, e o povo assim, não, vocês falaram 5 horas, se eu soubesse que vocês iam abrir só às 6, eu tinha dormido mais tempo, vocês demoraram demais, eu tenho mais o que fazer, eu tenho compromisso. E eu, como sou uma pessoa calma, centrada, eu ficava só assim, Beleza, aí fomos lá, preenchemos os papéis e tal. Quando a gente foi sair, já era mais ou menos umas 7 horas. E aí, dentro do balão, eu me emocionei muito, porque é realmente uma imagem muito linda, vale muito a pena de verdade, assim, você se conecta muito com a natureza, com Deus, e o balão ele vai bem devagarzinho, né? Então, um momento para você aproveitar, para você se conectar. E aí, dentro do balão, vocês não sabem, tinha um pessoal falando assim, olha só, demora quanto esse voo? Aí o moço, de 45 minutos a 1 hora. Ah, tá. Não, é porque eu tenho um compromisso às 9, preciso chegar. Então, né? E eu só observo, né? Tá bom. Aí daqui a pouco fala assim: olha, não, a gente vai demorar muito, porque tá muito, né? Tá muito devagar, a gente precisa ir mais rápido. E eu comecei a pensar, né? Eu estava ali curtindo junto com o meu marido, né? Depois, no final, tem um brinde, né? Para comemorar que o balão chegou no chão, graças a Deus, senão eu não estava nem aqui para falar com vocês hoje. Mas, gente, é uma coisa impressionante. As pessoas não conseguem curtir o momento. Era um passeio, era um dia de passeio, o cara estava com a família, aproveitando aquele momento especial. Ele não curtiu o passeio, ele não viu o sol nascer, ele não viu a paisagem, ele não viu os balões, ele não curtiu o filho que estava com ele. Quantas vezes a gente vive assim na nossa vida? Quantas coisas na nossa vida justamente a gente faz exatamente desse jeito como o cara do balão? Eu observo muito isso, eu imagino que aqui a maioria já deva ter viajado de avião, né? Quando a gente olha no avião, pensando em antes de pandemia, né, gente? Antes da pandemia, porque agora tem todo um contexto para você dentro do avião e tal. Mas vocês já repararam no pessoal na hora de descer do avião? É uma coisa impressionante. As pessoas são tudo lady, né? Aquelas coisas maravilhosas. Quando o piloto do avião fala assim: atenção, tripulação, preparado para o pouso. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que as pessoas escutam outra coisa. Porque viram outras pessoas. Eu acho que elas escutam algo tipo assim: preparar, apontar, fogo, porque o povo sai correndo e corre, corre. Eu já vi gente pulando do banco do avião para chegar primeiro, para descer primeiro. Mas, gente, aí eu penso, eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, não conheço a história de ninguém, não vou julgar. Mas, gente, você não consegue esperar 10 minutos para descer? Não sei o que está acontecendo na vida da pessoa, mas as pessoas elas estão assim, ó. Eu não consigo ficar aqui agora, prestar atenção, porque eu já estou pensando no depois, e no amanhã, e no que eu tenho que fazer. E no avião é justamente isso que acontece. Agora, tempos de pandemia mudou, né? Não sei se vocês já viajaram de avião durante a pandemia, mas se você não tiver uma graninha para pagar para sentar nos primeiros bancos, distanciamento social. Vai ter que esperar a sua vez. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, vai ter que esperar a sua vez. Agora, por que eu estou contando todas essas histórias, né? Quando a gente para se conectar, para perceber o quanto a gente está vivendo exatamente dessa forma, dá para entender por que a humanidade está ficando cada vez mais doente, né? A gente já avançou em tantas coisas, principalmente tecnológicas, mas por que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais estressadas, mais angustiadas, porque elas não estão vivendo aqui agora, não estão vivendo o momento presente. E aí eu convido vocês que estão aqui a refletirem quantas vezes o seu filho está falando com você e você está no celular. Quantas vezes o seu chefe vem conversar com você, te dar alguma ordem e você depois não lembra porque você não prestou atenção, você não estava ali. Quantas vezes você vai falar com o seu gestor
e ele também não está prestando atenção em você. Quantas vezes até dentro de casa, nos nossos relacionamentos, não tem uma conversa, não tem um diálogo. E o quanto isso, com o tempo, vai estragando as relações, a nossa vida, as nossas atitudes, e a gente vai, de fato, adoecendo e não percebe. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns slides, né, para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero trazer. Eu coloquei aqui, né, vocês estão vendo aí? Tá ok? Gente, a gente vive correndo o tempo todo e a gente não sabe por que a gente está correndo. Está correndo do quê? Está correndo para quê? Está correndo para onde? Ninguém sabe, né? E aí eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão aqui de uns estudos de Maslow, né? Maslow foi um psicólogo lá do passado que ele estudava as necessidades básicas do ser humano. E quais são essas necessidades? Aquelas que a gente não sabe viver sem. Se a gente não tiver isso, a gente não vive, a gente não sobrevive. E aí eu convido vocês, algumas pessoas talvez já até tenham visto essa pirâmide de Maslow, né? Na base da pirâmide são as necessidades que a gente tem fisiológicas, ou seja, se eu não tiver isso aqui, eu não vou sobreviver. Então, quais são essas necessidades? Ar, preciso respirar. Água, né? Beber água é importante para o nosso corpo funcionar. Necessidades fisiológicas, comida, eu preciso me alimentar, de preferência bem, né? Sono, eu preciso dormir. Se eu não durmo, meu corpo não recupera, não repousa. E até o sexo também é considerado uma necessidade fisiológica. E olha só que interessante, né? Isso daqui são estudos passados aí de centenas de anos pelo Maslow, e olha quantas coisas tem aqui, né? Então, primeiro eu tenho as necessidades básicas fisiológicas, depois eu procuro um emprego, eu preciso ter segurança, eu preciso ter amigos, eu preciso ter família. Tudo isso são necessidades, só que elas não são as necessidades que me mantêm vivo. E aí há uma pesquisa que mostra que essas necessidades de hoje mudaram completamente. E pasmem no que eu vou mostrar aqui agora. Presta bem atenção, presta bem atenção. Olha como estão as necessidades de hoje. Olha onde foram parar as necessidades fisiológicas. Lá na pontinha. Olha quem está na base da pirâmide. Bateria de celular. Depois, na sequência, internet. Aí, deixa eu falar aqui com vocês de pertinho. Aí vocês devem estar pensando assim, Aline, para com isso. Bateria, internet. Mentira. Sei. Será? Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Você está numa festinha de aniversário, meio-dia, agora, e você vai ficar lá até umas 8 da noite. Suponha que o seu celular está com 10% de bateria. Tudo bem. Meio-dia até as 8, 10%? Não vai dar. Aí você vai na sua bolsa e você percebe que você não levou o seu carregador. Mas claro que alguém trouxe, né? Alguém vai ter, na casa da pessoa deve ter um carregador. E aí você descobre que não tem uma santa alma com carregador igual o seu. O que acontece? É a morte. É desesperador. Eu não sei se alguém aí já viveu isso. Eu já vivi. Literalmente, a nossa vida... Olha lá, ó, sem carregador para sair de casa não dá. Pois é, Rita, sabe o que acontece? A gente lembra de pôr o carregador na bolsa, mas a gente não pega uma garrafinha d'água, por exemplo. Você passa o dia inteiro, às vezes, sem tomar água de boa. Mas, pelo amor de Deus, o carregador não dá. Se eu precisar pedir um Uber? E se eu precisar de um GPS, né, do Waze? E se eu precisar pagar, sei lá, uma conta? Tem gente que nem anda com cartão mais, faz tudo pelo celular. E as fotos que eu vou bater aqui da festa, gente? Cara, a nossa vida está dentro daquele aparelhinho. E a gente, literalmente, é uma necessidade fisiológica. Se a gente estiver sem ele, a gente quase morre. Aí vem a internet na sequência, né? A internet é uma coisa interessante. Eu não sei se vocês já ficaram sem internet alguma vez. Eu tive uma experiência num hotel que eu fui fazer um treinamento de liderança e a gente ficou propositalmente sem internet, sem sinal, durante 4 dias. Cara,
eu me senti um extraterrestre puro, porque você não está vendo o que está acontecendo, você não está mexendo no seu, você não está conectado às notícias do mundo, você não consegue falar com as pessoas, você se sente tipo, meu, eu sou um ET. É muito doido isso. E essas necessidades mudaram. Por que eu coloco essa informação aqui? Porque, de fato, a gente está mais preocupado em estar com o celular, com bateria e com internet, do que, de fato, parar para almoçar, parar para se alimentar, para tomar uma água. Quantas vezes, ao invés de dormir, as horas necessárias que o nosso corpo precisa, e cada um sabe o quanto precisa dormir. Eu, por exemplo, sei que eu preciso de 7 horas de sono para acordar bem. Os dias que eu durmo menos que isso, eu já fico, o dia já não presta, tipo, não presta assim, já não é a mesma coisa. Então, quantos de nós estamos justamente fazendo isso? A gente está priorizando coisas que não são prioridades, de fato. Não que a gente não tenha que estar conectado e com o celular, né, gente? Mas a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com isso, porque isso é muito perigoso. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês, deixa eu voltar aqui. Além disso, né, além do celular, dessa coisa toda de internet, nós estamos vivendo um momento onde a gente tem um excesso muito grande de informações. Então, o tempo todo a gente está recebendo informação, inclusive as fake news, né, que não são legais. Quantas pessoas, às vezes, acabam até adoecendo de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim, e não sabem lidar com isso. Tudo isso acaba prejudicando aqui. E há uma coisa chamada, uma teoria recente, que chama infoxicação. Nós estamos sendo intoxicados pelo excesso de informação. O que significa isso? O meu cérebro não dá conta. Esse excesso de coisas que a gente vê, a gente não dá conta. Cognitivamente, é impossível o seu cérebro dar conta de tanta coisa. E isso vai se acumulando aqui, vai bugando, né? Como a gente fala. Tem as fake news, tem esse monte de coisa, né? Parece que a vida de todo mundo na internet é perfeita e a sua vida é um lixo, todo mundo tá bem, menos você. É uma coisa que isso vai entrando na gente e vai fazendo mal. E aí, olha só que coisa triste, né? O Brasil hoje já é o país com o maior índice de depressão da América Latina. E também é o país mais ansioso do mundo. Aí você se pergunta, caramba, eu não sei se todo mundo aqui sabia disso, mas são coisas pequenas que estão aí contribuindo para a gente chegar nesse índice. Cada vez mais as pessoas não estão sabendo lidar com tudo isso, com esse excesso de informação, com essa correria. A gente tem a necessidade de ser perfeito o tempo todo, de dar conta de tudo, né? As mulheres têm que ser a Mulher Maravilha, a mãezona, a esposa, a empresária, a empreendedora, a funcionária. Os homens têm que ser o pai, o diretor, o marido, às vezes o avô, o filho. A gente tem vários papéis na nossa vida, só que a gente se cobra tanto, a gente tem uma necessidade de perfeição tão grande dentro da gente, que aos poucos a gente vai adoecendo e não percebe. E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que com a pandemia, vocês podem pesquisar, isso está na internet, o número de pessoas com problemas de saúde mental só aumentou cada vez mais. Então, por que isso está acontecendo? Claro que a pandemia é o caos, né, geral. Então, muita gente aí agindo pelo medo, né, agindo por essa coisa de eu não sei o dia de amanhã. Quantas pessoas perderam entes queridos, né? Talvez alguém aqui tenha perdido alguém querido. Quantas pessoas perderam o emprego, perderam a chance de um futuro ou não tem expectativa, isso vai juntando. E o que eu posso dizer para vocês é que tudo isso acontece porque a gente está vivendo nesse piloto automático, sabe? A gente não presta mais atenção no que a gente está fazendo, onde a gente está. A gente só está fazendo. E deixa eu compartilhar aqui, voltar aqui para vocês, né? Eu gosto de contar algumas histórias porque eu vivi isso na pele de verdade, né? Eu sou contadora de formação, né, gente? Não sei se contei aqui para vocês, acho que não. Hoje eu trabalho com palestras, com treinamento, com coaching, mas sou confeiteira nas horas vagas também, mas eu sou contadora de formação e trabalhei 15 anos na área financeira.
E eu vivi uma época tão estressante, mas óbvio que eu não sabia lidar com toda aquela pressão, com tudo aquilo que acontecia, e eu tive um princípio de burnout. Para quem não sabe, o burnout, ele é um esgotamento profissional. É quando a gente está num nível de estresse profissional tão grande, mas tão grande, a gente já não... Sabe, o meu corpo já tinha dado sinais, muita dor de cabeça, eu já tinha tido muita dor no estômago, né? Eu desenvolvi uma esofagite, que não é uma gastrite, porque é no estômago, desenvolvi uma esofagite, não conseguia comer, várias coisas foram acontecendo, mas o que eu fazia? Qual que é o mal do ser humano? A gente está com uma dorzinha? Ah, pega um remedinho, toma um remedinho que passa, toma um chazinho que passa. Agora, é interessante porque hoje eu sei disso, né? Mas eu aprendi que o nosso corpo, ele não mente nunca. E quando o nosso corpo está dando sinais, por menores que sejam, ele está querendo dizer alguma coisa. Então, escute o seu corpo, ouça o seu corpo. Porque, de fato, muitas pessoas que chegam no limite, seja de ansiedade, de estresse ou um burnout, como eu tive, isso não começou da noite para o dia, isso começou muito antes. Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer para não chegar nesse limite. E eu cheguei no meu limite. E foi muito difícil entender que eu não podia dar conta de tudo, que eu não era perfeita, que eu tinha uma vida, que eu tinha um corpo, que eu precisava parar, não só trabalhar, como eu fazia, que eu precisava me cuidar. E por causa de tudo isso, né, desse piloto automático que a Aline aqui também chegou a viver durante 15 anos, eu aprendi muitas coisas, e principalmente depois que eu entrei nessa parte de desenvolvimento pessoal, eu aprendi muitas coisas e eu quero compartilhar algumas delas aqui com vocês. Deixa eu colocar meus slides aqui, de volta. Opa! O que eu acredito, né? Que para a gente mudar tudo isso que está acontecendo dentro da gente, eu acredito que muita gente aqui esteja justamente vivenciando esse momento, principalmente por conta da pandemia, o estresse aumentou, home office, é o filho correndo pela sala, pela cozinha, passando no meio da reunião, aquela coisa toda. Muita gente, eu tenho clientes de coaching que quase piraram, né? Principalmente mães, né? Então, qual que é o segredo de tudo isso? O que eu quero trazer aqui para vocês? Alguns conceitos do que eu considero de desenvolver uma atitude mental. Porque eu poderia vir aqui e falar tudo que vocês têm que fazer, mas que vocês já sabem, gente, vocês têm que fazer exercício físico, hein? Gente, vocês têm que se alimentar direitinho, hein? Gente, vocês têm que meditar. Tá bom, tudo isso a gente já sabe, mas a gente está fazendo? Então, o que eu quero dividir aqui com vocês? A parte que vocês têm que mexer é aqui, ó. É uma atitude mental e eu chamo de 4 As. Quem são esses 4 As que eu quero compartilhar aqui com vocês agora? O primeiro A, eu chamo de A de autoconsciência. O segundo A, de autocuidado. O terceiro A, autogestão. E o quarto A, autorresponsabilidade. Quem tiver aí, tira uma foto, guarda esses 4 As, que vocês vão entender lá no final o quanto isso faz diferença na vida de vocês. Palavra de quem hoje vive isso, e realmente tudo isso fez muita diferença para mim, tá? Olha só, autoconsciência, né? Deixa eu tirar aqui esse quadradinho da frente para eu poder ver vocês. Pronto. O que é a autoconsciência, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos seres emocionais, ou seja, a gente age a maior parte do tempo pela emoção. Então, nossas atitudes são emocionais, muitas vezes nossas decisões são emocionais, né? Quantas vezes você fala assim, eu vou fazer um regime. Aí o primeiro brigadeiro que te aparece, eu falando de brigadeiro, justo eu que faço brigadeiro, mas enfim, foi o que me veio à mente. Quantas vezes você tá de dieta, mas vê um brigadeiro e você olha e você fala assim, o emocional, aquela vontade, aquele desejo, ele fala mais alto. Quantas vezes no meio de uma briga, de uma discussão, você, no impulso, fala alguma coisa que você não queria falar, e aí depois passa um tempinho, você pensa, putz, não era isso que eu queria falar. Nós agimos muito pelo impulso, pela emoção. A autoconsciência é quando você consegue ser mais racional, quando você consegue agir de forma a trazer para a sua consciência as suas atitudes, os seus pensamentos. Como é que foi? Aline, mas como é que faz isso, né? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns passos aqui para vocês.
Primeiro passo, né? A importância de honrar a sua história. Quem quiser tirar foto, aí tira. Gente, muita gente, eu vejo muita gente que não honra a própria história. E eu estou aqui para dizer que eu honro a sua história, honro a história de cada um aqui. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você viveu na sua história, mas uma coisa eu tenho para te dizer. Você só é quem você é hoje por conta daquilo que aconteceu com você lá atrás. Tudo que você é hoje não é de agora. Você construiu essa pessoa. Ter autoconsciência, por que eu falo que honrar a sua história é ter autoconsciência? Porque você precisa enxergar quem você é. O que te trouxe até aqui? Quais são os seus maiores medos? Por que quando alguém te critica ou fala alguma coisa, aquilo te dói? Por que aquela pessoa te machuca? Por que quando alguém fala alguma coisa, aquilo te fere? Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? O que você pode usar de melhor ao invés de ficar gastando tempo e energia tentando ser uma coisa que você não é? O que você é bom? Que você pode mergulhar mais e ser melhor ainda? Honrar a tua história significa que talvez você não aceite tudo que aconteceu no passado e está tudo bem. Mas lembre-se do que eu estou te dizendo agora. Tudo que você aprendeu não foi por acaso. Tudo que você aprendeu te fez ser quem você é hoje. Não se comparar. Quantas vezes, né? E eu falei agora há pouco sobre as redes sociais. Quantas vezes a gente olha a vida dos outros na rede social e a gente acha que todo mundo é perfeito, né? Ai, gente, olha fulano, tem um casamento perfeito, marido perfeito, viaja todo ano, tem um emprego perfeito, carro perfeito, os filhos perfeitos. Quando você tem autoconsciência, você presta bem atenção que tudo aquilo é só uma foto, é só um instante. Às vezes as pessoas estão brigando e falam assim, peraí, só uma foto. Tira uma foto e depois continua brigando. Nem sempre tudo aquilo é real. E quase, eu acho que 99% não é. 99 é muito, talvez os 95%. Mas quantos de nós passamos a nossa vida se comparando, nos comparando com os outros, com a vida dos outros, e o quanto isso machuca a gente. Então, ter consciência de quem é você, de qual é a vida que você escolheu, qual é a vida que você quer escolher para você, e não ficar se comparando. Reconhece os seus talentos. Quais são as suas habilidades, os seus talentos? Já fez um processo de autoconhecimento, né? Muita gente acha isso balela, mas a importância de você se conhecer, de você fazer esse mergulho em si, enxergar quem é você, qual é o teu potencial, até onde você quer ir, o que é importante para você, o que não é. E ser único, gente. Seja você, você tem... A sua digital é única, sabe? Você tem um RG, você tem um CPF, você tem uma identidade, você é você, não se compare. Não queira ser outra pessoa. Seja único, seja você. Quantas pessoas estão vivendo a vida dos outros? Você sabe o que você quer da sua vida, onde você quer chegar? Você está enxergando se os caminhos que você está trilhando, os passos que você está dando, são para onde você quer realmente chegar, ou você nem sabe para onde você quer? Você só está indo na manada, né? Aí a pessoa está vendo aqui, ó. Nossa, fulana acabou de fazer aqui uma faculdade de... Vou inventar uma aqui, tá, gente? Direito. Direito deve ser legal, acho que eu vou fazer também. Nossa, olha, fulano aqui tá, sei lá, viajou para Disney. Não, eu tenho que viajar para Disney também. Às vezes nem é tua vontade para Disney, mas você quer ir só porque o outro foi. E aí você vai construindo os seus sonhos numa base que não é sua. Então, ter autoconsciência é juntar todos esses pontos, é se conhecer, é mergulhar e expandir a sua consciência. E aí eu venho com o autocuidado, né? Esses dias, recentemente, aconteceu o Dia do Autocuidado, né? O que é esse autocuidado que a gente fala, né? Inclusive, ele foi determinado pela própria Organização Mundial da Saúde, tá? Tem 7 pilares do autocuidado. Primeiro, conhecimento e informação, né? Quantas vezes, como eu falei lá atrás, quantas fake news, quantas informações a gente recebe o tempo todo que são falsas, né? Às vezes eu brinco com a minha mãe, né? Eu chego assim e falo assim, mãe, eu li num lugar
que é melhor não tomar leite, porque o leite tem gordura de não sei o que, não sei o que. Eu brinco com a minha mãe, porque minha mãe gosta muito de leite, né? E aí ela fala assim, mas outro dia falaram que tem que tomar leite porque leite tem cálcio. E agora estão falando que não pode tomar leite porque o leite tem gordura. Ah, o arroz engorda. Ah, porque não sei o que, eu estou dando exemplo de alimentos aqui, mas o que eu quero dizer? Ah, agora vou dar outro exemplo que não seja de alimento. Ah, passe vinagre com não sei o que no olho, sei lá, porque melhora tal coisa. Clareia as olheiras. Aí você fica pensando, será? Quantas vezes a gente está nessa mistura de informação, né? E a gente não sabe de fato se aquilo é verdade ou não. Tem que tomar muito cuidado. Bem-estar mental e autoconsciência. Acabei de falar da autoconsciência, a importância da gente cuidar daqui, ó. Lembra que no começo eu falei do balão? Do passeio do balão? Quantas pessoas que estavam ali dentro que não vivenciaram aquele momento porque estão com uma cabeça tão agitada que não consegue. Não consegue curtir a família, não conseguiu curtir um domingo, um passeio. Eu compro um passeio, mas eu não consigo curtir o meu passeio. Porque eu estou estressado, eu estou angustiado. Eu preciso, centrar. Quando eu falo de equilíbrio, é você encontrar essa tua paz interior, esse seu, sabe? É a paz, é o bem-estar, né? É aquilo que te traz paz, aquilo que te traz calma. Se você está agitado, o que você precisa fazer? Se você se conhece, tem autoconsciência, você sabe o que você precisa fazer. Às vezes é um simples respiro, sabe? Uma pausa, um cafezinho que eu tomo. Às vezes é alguém que quer entrar na página da internet, desfocar um pouco do trabalho. Tantas coisas, né? Você tem que saber. Atividade física. Atividade física, não preciso nem dizer, né, minha gente? A atividade física, ela ativa neurotransmissores dentro da gente, que são qual que é a função deles dentro do nosso organismo? Ficar aqui, ó, se comunicando as nossas células nervosas com o nosso corpo. Então, são os neurotransmissores que nos fazem sentir bem-estar, dormir melhor, ter um bom humor, ser menos ansioso. Como é que eu desenvolvo isso? Fazendo atividade física. Inclusive, eu pratico atividade física, né? Às vezes eu falho também, sou ser humano, muitas vezes eu falto, mas eu procuro estar sempre na academia, mesmo que seja só para dançar, né? Olha só, aí você fala, mas dança é atividade física? É. E faz tão bem, sabe? Desperta, traz alegria. Deixa eu ver que alguém está falando aqui. Ah, obrigada, como sempre, obrigada, amigo. Olha só, as pessoas elas estão tão preocupadas, tão enroladas com tanta coisa, que elas não fazem a bendita da atividade física, nem que seja uma vez por semana, e aí isso vai acumulando. Eu mesma percebo que quando eu fico sem fazer, o quanto o meu corpo sente falta, o quanto o meu corpo pede, eu fico mais agitada, eu durmo muito pior. Então, faz atividade física. E aí vem os outros pilares, né? Alimentação saudável, não preciso nem dizer, né, gente? A alimentação saudável é ela que compõe o teu corpo, né? Se você se alimenta mal, consequentemente, você pode desenvolver várias doenças, você pode... o seu corpo, ele vai acumulando coisas ruins na célula, né? Gorduras, substâncias, às vezes até tóxicas, e aí você não consegue processar isso, e isso vai somando, tá? Depois de um certo tempo, pode ser que o seu corpo se manifeste de alguma doença ou alguma coisa, né? Por exemplo, no meu caso, eu já tive uma esofagite, como eu falei, e aí vem aquele refluxo, aquela coisa, e falar, tô comendo mal, preciso me alimentar. Isso não significa que você não possa comer um docinho, né, gente? Olha eu aqui falando de novo dos doces. Não, você pode comer um docinho, pode comer alguma coisa, mas cuidado, sabe? Vai com calma. O nosso corpo, ele é uma máquina. E como eu falei lá atrás, ele não mente. Então, se ele te dá sinais de que alguma coisa está errada, presta atenção, escuta. Consciências de atitude de risco, né? Poxa, se você sabe que uma coisa vai te trazer um determinado risco, não faça. O autocuidado também tem a ver com isso. Aí pode ser que alguém aí esteja pensando assim, pô, mas você foi viajar de balão, é um risco. Não, gente, não é esse risco que eu estou falando. Foi um passeio, né? Mas quantas pessoas têm atitudes que prejudicam a si mesmo? Por exemplo, hoje, nós estamos vivendo na pandemia. A gente sabe que precisa estar de máscara, sabe? Você está num determinado ambiente, toma cuidado.
presta atenção, esteja atento. Tudo isso faz parte do quê? Do cuidado com você. Boa higiene, né, gente? A pandemia é a prova disso, né? Olha quanto álcool em gel. Eu não sei, eu nunca tive tanto álcool em gel na minha vida, na minha bolsa, na minha mochila, no meu carro, na minha casa, tudo. Todos os lugares que eu vou, eu levo o bendito do álcool em gel. Por quê? Eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo prático que a gente está agora. Mas, gente, quantas vezes a gente fazia isso? Lavava a mão, de fato, né? Quantas vezes a gente... O povo até brinca com o negócio do bolo de aniversário, né? Que as pessoas assopravam e, putz, depois você comia lá, tava o sopro da pessoa ali, tudo, a saliva, né? Gente, boa higiene envolve um pouquinho de tudo. A gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso cabelo, das nossas unhas, sabe? Todo o nosso corpo precisa estar sempre higienizado. Isso também faz parte da saúde como um todo. E aqui, por último, né? Isso que eu estou falando aqui para vocês são 7 pilares que a Organização Mundial da Saúde determina como autocuidado, tá? E o uso racional de produtos e serviços de saúde. Isso eu acho fenomenal e eu estudo muito isso. Eu sou muito... Não é que eu sou contra, gente, mas eu evito ao máximo tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio, e porque eu sei que o remédio muitas vezes vai mascarar uma dor real. E como eu falei, quando o corpo se manifesta, ele está querendo dizer alguma coisa. Então, às vezes eu estou com uma dor de cabeça, eu não tomo remédio, eu fico ali esperando. Fico esperando para entender o que está acontecendo. Dor de estômago, a mesma coisa, eu fico remoendo. Aí vocês vão falar, ai, mas você é louca, né? Fica aí sofrendo, se martirizando. Não, não é sobre isso. É sobre entender que eu não posso ficar me medicando o tempo todo. Eu preciso entender o que o meu corpo tá. Por que meu corpo inflamou? Por que ele tá doendo? Semana passada mesmo eu torci o joelho. Do nada. Eu estava em casa, eu virei, dei mau jeito, e aí eu percebi o quê? Que eu estava usando um calçado errado, enfim. São pequenas coisas, eu vou lá e fico... Não, peraí. Eu já tinha que ter mudado esse calçado faz tempo. Estou dando um exemplo simples, mas quantas coisas a gente vai fazendo e repetindo e insistindo porque a gente toma um remedinho e passa. A indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais ganham dinheiro. Principalmente, gente, se vocês olharem na internet, o consumo de ansiolíticos, né, de remédios para amenizar os sintomas de síndrome de pânico, de ansiedade, aumentou em 30% durante a pandemia. Será que essas pessoas precisavam estar tomando esse monte de remédio? E eu não estou dizendo que não, tá? Eu só estou questionando o fato de que é fácil tomar um remédio e resolver um problema, ao invés de olhar para ele. E aí eu venho aqui, gente, quem quiser faça comentários, perguntas aí no chat, que eu estou aqui de olho, hein? Autogestão, né? E esse é um ponto muito importante, né? O quanto, na verdade, a gente não é bom gestor do nosso tempo, né? A gente acha que ser ocupado é ser produtivo, e não é. Então, o tempo todo, né, o pessoal faz assim, às vezes alguém te liga, né, um parente, assim, e fala assim, oi, ô Sandra, tudo bem? E aí, vamos no shopping hoje? E aí, Sandra, estou usando você aqui como um exemplo fictício, tá? Aí vamos supor que a Sandrinha fala assim, ai, não posso, estou tão enrolada, estou tão ocupada, tenho tanta coisa para fazer. Não é normal a gente responder isso? Todo mundo responde isso. Não, eu estou muito ocupada. Estou muito enrolado, nossa, eu tenho muita coisa. Eu nem sei que horas eu vou dormir hoje. É bonito isso, né? Vocês não acham bonito? Né? Ai, gente, estou ocupada, eu sou uma pessoa ocupada, sou importante. Gente, não. Ser ocupado não é ser produtivo. E fora isso, muitas vezes esse monte de atividades que a gente tem, essa monte de coisa que a gente acha que está fazendo bem para a gente, só está consumindo a nossa energia. Quantas vezes no final do dia a gente fez e tem a sensação de que a gente não fez nada? Por quê? Porque a gente não se organiza. Né? Eu até coloquei aqui embaixo, organize as atividades. Sabe? Delegue tarefas, se organize. Faça pausas, né? Até coloquei aqui a mocinha fazendo pausa, por quê? Porque a gente sai fazendo, atropelando tudo, e quando a gente vai ver, o que eu precisava fazer eu não fiz, eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou agoniado, eu não fiz. Você está se organizando? Você está
delegando aquilo que outras pessoas podem fazer por você? E aí eu trouxe aqui, gente, uma coisa bem legal, que é como é que a gente pode ser mais produtivo, né? Eu trouxe algumas dicas aqui para vocês, que eu uso, inclusive, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, são o que eu chamo de dividir as nossas atividades, é o que a gente chama de triângulo da produtividade. Como é que eu posso dividir as minhas atividades a ponto de eu conseguir ser mais produtivo de fato? Primeiro, nós temos as atividades, vou explicar aqui para vocês um pouquinho de cada uma e vocês vão entender. Anotem isso que é bem importante, tá? Atividades rotineiras, né? Quem são as atividades? Quais são as atividades rotineiras? São aquelas que elas são da sua rotina. Elas se repetem todo dia, toda semana, né? Por exemplo, sei lá, toda terça eu tenho reunião com a equipe às 10 da manhã. Toda quarta e quinta eu tenho que ir na academia tal hora. Toda sexta eu janto com o meu marido. Estou dando exemplos aqui para vocês pensarem, mas são coisas que elas acontecem, elas têm uma rotina e elas acontecem certamente, você já sabe que aquilo vai acontecer. Essas são as atividades rotineiras. E aí você vem nas atividades imediatas. Quem são as atividades imediatas? São aquelas que nos atrapalham. Em outras palavras, eu falo que são as que nos atrapalham. Por quê? Quantas vezes fica aquele monte de coisa acontecendo, e você apagando fogo, e você equilibrando o prato, e tipo, você não está fazendo o que você precisa fazer, você só está aqui, ó. São aquelas atividades que chegam do nada e você deixa tudo de lado para fazer elas, sem parar para pensar se de fato se elas são imediatas, alguém está morrendo mesmo. Porque muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, eu preciso disso para ontem, e às vezes não é para ontem. Às vezes é para hoje. Mas assim, você precisa parar e olhar antes de sair fazendo. Porque existem as atividades de estruturação, as atividades estruturais. Quem são elas? São as atividades que, basicamente, elas vão te levar para onde você quer. São as atividades que eu chamo de base, a base da sua estrutura. O que significa isso? Por exemplo, vamos supor uma pessoa que está, sei lá, se formando numa faculdade. Ela precisa fazer um TCC. O TCC é uma atividade estrutural, porque sem aquele TCC ela não vai se formar. Vamos supor que você, para ser promovido na sua empresa, você precisa terminar sua pós. Você precisa ter um curso de inglês. Quanto tempo você está tirando do seu dia para fazer inglês? Isso é uma atividade estrutural, que é aquela atividade que vai te levar para o seu objetivo final. Essas são as atividades prioridade. Essas são as que você tem que encaixar na sua agenda, pelo menos uma vez por dia você tem que fazer, porque são elas que vão te levar aonde você quer. E as imediatas, você vai encaixando, mas você não pode priorizar. O que acontece com a maior parte das pessoas? Priorizam as imediatas. E aí chega no final do mês, do ano, passa o ano, aí falou, de novo eu não consegui atingir aquela meta, de novo eu não fiz tal coisa. Por quê? Porque não priorizou o que precisava, tá? Então, façam esse exercício de separar essas atividades. Veja o que acontece, né? Eu faço muito isso e me ajuda muito na minha organização, tá? E na minha produtividade. Não sou só uma pessoa ocupada. E, por último, gente, eu gosto muito desse termo, é a autorresponsabilidade, né? Eu vejo que muitas pessoas jogam muito a culpa nos outros, né? Eu até coloquei aqui, ó. Não terceirize seus resultados, né? Assuma seus erros. E aqui eu quero deixar uma mensagem muito importante para cada um de vocês. Muitas vezes as coisas que não deram certo ainda na nossa vida, ou os nossos resultados atuais, eles existem, estão como estão, por nossa culpa. Não por culpa de ninguém. Quantas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, mas o meu emprego não está bom, eu não ganho mais porque o meu chefe não me promoveu. Ou então a pessoa vira e fala assim, o meu casamento está horrível, está péssimo, porque o meu marido não faz nada para mudar. Ou a pessoa vira e fala assim, isso aí é culpa do governo. Esse governo horrível que a gente tem é culpa do governo. Eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês. Tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Você que está aqui me assistindo agora, tudo que acontece com você
foi você que causou. Nada do que acontece foi simplesmente alguém que te trouxe. Os seus resultados, os seus erros, as suas atitudes foram você que trouxe. Eu quero compartilhar aqui, por último, uma história. Eu gosto muito de contar histórias. Em fevereiro de 2019, eu descobri que eu estava com um câncer de mama. E óbvio que eu tive meus momentos, meu sentimento, meu medo, né? Aquela coisa, apesar de a gente saber que o câncer de mama tem cura, dá um medo, né? Não vou mentir. Mas a minha mãe teve também. E a primeira coisa que me passou pela cabeça, como ser humano que sou, foi: minha mãe teve, por isso que eu tenho também. É claro, genético. É genético, então se mamãe teve, eu tenho. É genético, não é culpa minha. Faz parte da minha geração, do meu DNA. Só que quando você tem um câncer, não sei se alguém que já teve ou tem alguém na família que teve, você faz uma série de pesquisas, principalmente no meu caso, que tenho menos de 40 anos, para eles é uma coisa assim, tipo, não é normal. Uma pessoa na época eu estava com 33, não é normal uma pessoa de 33 anos desenvolver um câncer de mama. Então eles fazem vários estudos, principalmente de genomas, né? E todos os estudos provaram que o meu tumor não tinha sido genético. Ele tinha sido causado pelo meu estilo de vida. Então, eu trouxe essa história para fechar aqui com vocês, porque eu acredito muito que o câncer, para mim, foi uma grande virada de chave, tá? E, na verdade, ele me mostrou que eu estava vivendo de um jeito errado, sim, né? O sedentarismo, a minha péssima alimentação, o meu estresse, eu estava num nível de estresse muito alto, questão de anticoncepcional também contribui, mas assim, gente, quantas coisas eu poderia estar fazendo diferente, que lógico, por ter uma tendência a desenvolver um câncer, é claro, por conta da família, sim, mas quantas coisas eu poderia ter evitado para não ter desenvolvido esse câncer. Então, a grande lição que eu tirei e que eu trago para vocês é que aquilo foi culpa minha também. Por que eu deixei chegar naquele ponto? Por que lá atrás eu tive um burnout? A responsabilidade foi minha, não foi da empresa. Fui eu que deixei chegar no limite. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que assuma aí dentro quem você é, a sua história, assuma os seus erros. Se você hoje tem uma situação que está desafiadora, olha para ela com carinho e vê o que você pode fazer, sabe? Muitas vezes a gente fica tão preso em algo que a gente não consegue enxergar por fora as possíveis soluções, as oportunidades que a gente tem, de tanto que a gente fica ali naquilo. Principalmente pessoas que se vitimizam muito e jogam a culpa nos outros, elas não enxergam as possibilidades, as respostas. Não seja essa pessoa. Não terceirize os seus resultados. Não deixe de assumir seus erros. E para fechar, eu queria dizer para vocês que tudo isso que eu falei, e eu chamo essa palestra de equilíbrio, é justamente para você aprender a conhecer a si mesmo, a encontrar a sua paz interior, a encontrar o seu equilíbrio. Porque quando tudo lá fora está um caos, ainda assim você está bem, você consegue manter o seu equilíbrio, é sinal de que você domina a si mesmo. E é muito bonito, né? Porque a gente domina os outros, né? A gente sabe dominar o outro, a gente sabe mandar no outro, a gente tem palpite para a vida de todo mundo. Mas e na nossa? Dominar o outro é poder, dominar a si mesmo, essa é a verdadeira força. Eu trago essa frase para mim porque eu acredito muito nela. Eu falo que conhecimento é poder, mas autoconhecimento é superpoder. E eu encerro aqui deixando os meus contatos com vocês, meu Instagram, minha página, dizendo para você o seguinte: escolha ir além e tenha a vida de sucesso que você merece. Quando você encontrar o seu próprio equilíbrio, mudando essas pequenas atitudes, essas coisas que acontecem na sua vida, olhando para você, olhando para a tua história, cuidando de você, gerindo mais a tua vida e sendo responsável por tudo aquilo que acontece com você e pelas suas escolhas, eu tenho certeza que você vai encontrar o seu equilíbrio, a sua melhor forma de viver, a sua melhor versão e o principal, você vai construir a história de sucesso que você merece.
Muito obrigada, gente. Quem apareceu aí? Ei, a Karina e a Sandrinha. Obrigada, meninas. Que linda a sua palestra, viu? Obrigada. Realmente, muito obrigada, Aline. Acredito que a Sandra gostou muito, os presentes, né? É um tipo de papo que agrega muito nesse momento, né? Vem de encontro também esse lado pessoal de cada um, né, Sandra? Não só o profissional, que é sempre muito importante, mas uma coisa acaba interferindo na outra, né? Então tem que ter um equilíbrio, como a Aline mesmo mencionou, né? O equilíbrio é fundamental e saber o momento também que a gente tem essa questão, talvez até a culpa, deixou a coisa, né, não tomou conta, o estresse, deixou o estresse prevalecer, então é bacana fazer essa introspecção que você comentou, sem dúvida. Que bom. Eu acredito que todo mundo gostou, aqui muitas... acho que o pessoal tá gostando aí. Sim, com certeza. É legal que Muito você deixe seus parabenizando. contatos, Aline, e aí a gente mantenha, né, esse contato aí, nem que seja virtual, tudo Sim, isso. com certeza. E eu acredito que agregou muito, né, Sandra, para o nosso grupo de secretariado, para os nossos convidados, né? Nesse momento que nós estamos vivenciando, é uma excelente lição que ela nos aprendeu para a gente poder mensurar cada coisa que nós estamos fazendo e dedicar, porque nós vamos vivendo, enrolando as coisas e não, exatamente, como você disse. E nesse momento a gente poderia levar isso como um aprendizado e pôr em prática um pouquinho essa forma como você abordou na sua palestra. Parabéns, foi assim maravilhosa a tua palestra. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite de vocês, por poder contribuir, né? Eu falo que eu sou contadora de formação, hoje eu sou contadora de histórias, então eu gosto sempre de trazer as histórias, porque eu acho que as pessoas elas vão realmente identificando, principalmente a própria vida, né? Olhando para si e falando, peraí, eu estou fazendo isso também, e aí... Putz, eu acho que tudo que a gente puder fazer hoje para se cuidar, para não chegar nesse extremo, né, que tantas pessoas já vivem, é o principal, né? E é isso, que bom. Fiquei muito feliz de contribuir com vocês. Não sei se alguém tem perguntas aí. Eu acredito que foi bem esclarecedor, né? A gente vai ficar com essa lição de casa, né, Sandra? Raciocinando e processando tudo que você falou, né? Porque cada mensagem, eu acredito, do que você passou, a gente vai levando para o nosso dia a dia, né, Sandra? A gente vai lembrar da palestra em algum momento que você trouxe os seus exemplos pessoais também. Obrigada por compartilhar esses momentos difíceis que você passou, né? Que é importante que cada um se identifica de uma forma, né? Então, eu acredito que a gente vai levar esse aprendizado como pequenas mensagens que a gente vai poder lembrar no dia a dia e aplicar, né? Essa é a ideia, que venhamos a aplicar tudo isso que você compartilhou conosco. Muito obrigada, em nome da Câmara Espanhola, né? Em nome aí dos nossos convidados, associados. Eu acho que a gente fica por aqui, né, Sandra? Então, e nos vemos num próximo encontro, brevemente. Mês que vem, 30 de setembro, é o mês do profissional de secretariado, né? Então, a gente pretende fazer um encontro especial. A Sandrinha vai nos ajudar a pensar em algo bem legal para esse grupo, que é muito especial e que a Câmara tem muito carinho. E ficamos por aqui agradecendo mais uma vez, Aline, e deixando sempre aí à disposição os nossos contatos para que, caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar depois a respeito, a gente está à disposição. Tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada. Nós nos vemos no próximo encontro de secretariado. Isso aí. Aline. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Muito boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada a todos aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.